Livro de Juízes, agora com a morte de Josué, o povo fica sem esse líder, como foi Moisés, como foi Josué. Agora o povo não tem esse líder preparado, como Moisés preparou Josué. Josué não preparou um outro líder à sua altura. E o livro, então, ele tem uma história como se fosse um ciclo de repetição. Deus vai levantar juízes. Quem são essas pessoas? Esses juízes, eles eram pessoas capacitadas por Deus com uma força, uma sabedoria sobrenatural. Então, nós estamos falando aqui que o Espírito de Deus capacitava essas pessoas, assim como o Espírito de Deus capacitou Moisés, capacitou Josué. O Espírito de Deus capacitou cerca de 13 homens para exercer uma espécie de uma liderança militar sobre as tribos de Israel. Então, esses juízes, esses magistrados, eles recebiam do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre eles para os capacitar. Mas por que precisavam desses juízes? Bom, o povo não expulsou os moradores da terra como Deus pediu que expulsassem, eles não expulsaram. No capítulo 1 nós vamos ver isso, que o povo, eles fizeram alianças ao invés de expulsar os cananeus, e isso trouxe consequências terríveis. Esses próprios povos que não foram expulsos se tornaram inimigos da nação de Israel. Então Deus vai levantar juízes para intervir, para pelejar, para organizar as tribos e pelejar contra essas nações inimigas que passaram a pelejar contra a nação de Israel. Então, no capítulo de número 2, no verso de número 18, vai fazer um resumo, 18 e 19, do que é que acontece em todo o livro de Juízes. A história é um ciclo, ela vai se repetindo. Ou seja, levantava-se um juiz, capacitava todas as tribos para pelejar contra aquele povo, e o povo clamava, arrependia-se dos seus pecados, e Deus dava livramento, mas depois que aquele juiz morria, de novo o povo caía de novo na idolatria, na rebeldia, de novo vinha uma nação e oprimia, e de novo Deus levantava um outro juiz. Então esse quadro vai se repetir em todo o livro de Juízes. No capítulo 1 de Juízes, vai mostrar algumas terras que ainda foram conquistadas, mas vai mostrar também a omissão, a negligência de não expulsarem, de não conquistarem todos os limites da terra que Deus havia dado para eles. E essa omissão trouxe, então, consequências gravíssimas. Tem um relatório de Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon também não expulsou, a tribo de Naftali também não expulsou, e então mostra a desobediência. A ordem era tomar posse de toda a terra de Canaã. E o capítulo 1 mostra então que houve uma desobediência e mostra também que Jerusalém, que se tornará depois a cidade principal de Judá, onde vai ser o centro de adoração, onde o templo será construído, mostra que ela foi parcialmente conquistada. Na verdade, ela só vai ser definitivamente conquistada através de Davi, lá no livro de 2 Samuel. Capítulo 2 de Juízes é um capítulo muito triste. Esse capítulo, Deus fala com o povo através de uma teofania, lembrando aqui que teofania é uma aparição de Deus, quando Deus queria falar com o homem diretamente, ele então tomava uma forma de ser humano, e a expressão o anjo do Senhor, ou o Deus que o homem pode ver, é o próprio Cristo, que na nova aliança vai aparecer em epifania, ou seja, ele torna literalmente um ser humano. E aqui, Deus vai lembrar o povo: olha, eu fiz uma aliança com vocês e eu prometi e estou sendo fiel, que eu nunca vou invalidar a minha promessa. Mas vocês
estão invalidando a minha promessa. Vocês estão desobedecendo, quebrando a minha aliança, indo atrás de outros deuses. O capítulo 2 também vai tornar a falar um pouco sobre a morte de Josué. Na verdade, segundo os teólogos, quem escreve esse livro provavelmente seja o profeta Samuel. Então, Samuel aqui torna a falar da morte de Josué, porque ele quer pontuar que depois da morte de Josué, verso de número 10, levantou-se uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Então, aquela geração que viu o mar abrir, que viu o maná cair do céu, aquela geração que viu o Jordão se abrir, passou aquela geração, os pais não repassaram para os seus filhos, não obedeceram à voz de Deus em ministrar sobre os seus filhos, em apresentar Deus para os seus filhos, para que os seus filhos tenham uma experiência com Deus, e levanta-se então uma geração que não conhecia Deus, que não tinha experiência com Deus, e essa geração, ela começou a praticar idolatria. Vai, então, o versículo 13, colocar os nomes desses deuses cananeus, que é Baal e Astarote, é como se fosse um casal, né? E Baal era considerado o deus da chuva, o deus do trovão, e a sua esposa, ela era considerada a deusa da fertilidade. Então, rapidamente, aquelas pessoas abandonaram o Senhor e começaram a adorar esses deuses. Era exatamente isso que Deus falou por várias vezes com o povo através de Moisés. Olha, quando vocês chegarem lá, na terra de Canaã, cuidado para vocês não se encantarem com os deuses dos cananeus. É por isso que Deus pediu para expulsar todos os moradores, para destruí-los, é para que esse povo não fosse contaminado. Mas, verso 14 diz que a ira do Senhor se acendeu sobre a nação de Israel, e Deus então começa a usar essas próprias nações vizinhas que restaram povos que eles não expulsaram. Deus começou a usar esses próprios povos para perseguir a nação de Israel. Como uma pedagogia, a intenção de Deus era que a opressão, a perseguição levasse o povo ao arrependimento. Essa história, então, vai se repetir algumas vezes. O povo arrependia, clamava, Deus levantava um juiz e o povo vivia em paz, que aquele juiz protegia, pelejava contra aquela nação inimiga, até a morte daquele juiz e a história se repetir toda novamente. Juízes, capítulo 3, Deus começa a usar a estas nações que se tornaram inimigas de Israel, que deveriam ter sido expulsas na sua totalidade e não foram. Deus começa a usar estas nações como instrumento dele para corrigir a nação de Israel. Então, esse fato vai se repetir por várias e várias vezes. Depois, Deus vai usar nações, impérios grandes como a Síria, como Babilônia. E o próprio Deus vai dizer, eu estou levantando uma nação contra vocês. Na verdade, isso é uma pedagogia de Deus. Deus até hoje, ele trabalha da mesma forma para com as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos quietos, conformados, talvez vivendo uma vida de pecado, de desobediência, e Deus então permite uma provação, uma perseguição, para que o cristão ele se volte a Deus, para que ele se arrependa dos seus pecados. A nação brasileira, há indícios de que ela viverá uma perseguição para que ela se volte a Deus, para que ela se renda, para que ela se arrependa dos seus pecados e se volte a Deus. A primeira nação que vai oprimir Israel é a região da Mesopotâmia, e durante 8 anos eles vão oprimir a nação de Israel, eles vão perseguir a nação de Israel. O povo chora, o povo clama, e Deus levanta o primeiro juiz, que é Otiniel. Da mesma forma, o povo depois fica em paz. Otiniel é um líder militar, um líder espiritual, um líder forte desse povo, mas quando ele morre,
De novo o povo vem para a rebeldia e de novo Deus levanta outra nação, que são os Moabitas, e os Moabitas vão oprimir por 18 anos a nação de Israel, e Deus vai levantar o segundo juiz, que é Eude. Eude, ele era canhoto, e a vitória que Deus dá para Israel por meio desse juiz foi interessante, porque ele fere o rei com a sua mão canhota, ou seja, ele cumprimenta com a mão direita e ele era hábil, ele tinha muito mais força na mão esquerda, o que o rei não esperava. Então ele usa a sua mão esquerda e ele fere o rei e, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, Deus intervém dando livramento dessa opressão para a nação de Israel. Juízes capítulos 4 e 5 narra um episódio maravilhoso. Deus vai levantar uma mulher como juíza para julgar a nação de Israel. Ela foi cheia do Espírito Santo e ela recebeu também uma força e uma sabedoria sobrenatural vindo do Espírito Santo para liderar a nação de Israel. A nação opressora, desta vez, era Azor e Jabim. Ele então estava oprimindo por 20 anos oprimindo a nação de Israel, e o povo debaixo daquela opressão, o povo sofrendo nas mãos dessa nação inimiga, até que Deus levanta essa mulher e ela chama o comandante Baraque e ela disse: o que a gente está esperando? Deus já não disse que daria para nós a vitória? Baraque então faz um pedido para Débora e diz: olha, nós vamos, mas nós só vamos para a guerra se você for com a gente para o campo de batalha. E ela disse: eu vou com vocês, mas a honra do nome não vai ser do homem, do comandante do exército, vai ser por nome de uma mulher. E ela estava se referindo a Jael. E quando eles foram enfrentar essa nação inimiga, o episódio mostra como que Deus deu vitória de uma forma sobrenatural, e Cícera, que era o comandante da nação inimiga, ele foge, todo o seu exército morre, e ele foge e ele vai se esconder na casa de Jael, esposa de Éber. E interessante que a Bíblia diz que eles não eram inimigos. Éber era amigo de Cícera, mas a amizade deles não estava acima da missão, da aliança que eles tinham com Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Quando ele vem, Jael o recebe porque ele é amigo e Jael convida ele para entrar, mas ela não deixa se levar pela amizade. Ela sabia que era uma nação inimiga, opressora, e que ela não podia fazer uma aliança. Então ela não se vende, ela não negocia em nome da amizade. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ter uma grande vitória, porque levamos em conta ser um filho, ser um marido, ser um amigo, um patrão, e não nos posicionamos. Frequentemente pessoas me procuram me pedindo orientação. Uma amiga me convidou para eu ser madrinha de casamento, ela vai se casar com outra mulher. A minha irmã vai se casar com outra mulher e ela convidou a minha filha para ser daminha. De vez em quando eu recebo pedidos de aconselhamentos como esse. E a minha palavra é o que Jesus disse: quem amar mais pai, mãe, parente, mais que o Senhor, não é digno do Senhor. Nós não podemos negociar a nossa fé. Jael, então, oferece as suas armas. Quais são as suas armas? Ela dá cobertor, ela dá leite. Quando ele dorme, ela então o fere na sua fronte com a sua estaca. E ela o mata, e daí a pouco vem Débora e vem todo mundo se alegrar. E capítulo 5 mostra Débora cantando, fazendo um louvor de adoração, dizendo: eu me levantei como mãe sobre a nação de Israel. Em uma época que os homens estavam com medo, retraídos, omissos, as cidades desertas. Verso de número 7. Eu, Débora, me levantei como mãe sobre a nação de Israel.
O cântico é maravilhoso e o texto diz: desperta, Débora, desperta, levanta-te, Baraque. É uma chamada às outras mulheres, é uma chamada ao exército de Deus. Nós não podemos recuar mediante as afrontas do maligno. Deus está nos convidando para avançar. Deus está nos convidando para posicionar. Juízes, capítulos 6 e 7. Desta vez, a nação opressora é Midian. Os midianitas estavam oprimindo a nação de Israel já faziam 7 anos. Tudo que Israel plantava, eles vinham, destruíam tudo, destruíam os animais. E Israel teve que construir fortificações, teve que se esconder em cavernas. 7 anos, o texto diz que eles vinham como gafanhotos. Até que, de novo, o ciclo se repetindo, o povo ora, o povo clama, se arrepende dos seus pecados e Deus intervém novamente. E ele vai levantar um outro juiz. O Espírito do Senhor vem sobre um rapaz chamado Gideão e o anjo do Senhor vem falar com ele, dizendo: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. É você a pessoa que Deus escolheu para dar vitória a Israel das mãos dos midianitas. E onde é que ele estava? Olha como a opressão estava grande. Ele estava malhando trigo, não na eira, que era nos montes, aonde batia-se nas pedras os feixes do trigo e o vento batia, espalhando as folhagens, a casca. Ele estava fazendo isso dentro de um buraco, lá no lagar, onde as pessoas pisavam as uvas, lugar de se fazer vinho. É ali que o anjo do Senhor foi se encontrar com ele. Quando o anjo fala que ele é escolhido, ele então se sente pequeno e ele pede um sinal. E Deus dá esse sinal para ele. A oferta que ele traz, de uma maneira sobrenatural, ela é queimada e o anjo do Senhor desaparece da presença dele. E ele edifica um altar ali e ele diz: Jeová Shalom, ou seja, o Senhor é paz. E, de novo, ele pede para o Senhor uma confirmação. Não é errado pedirmos confirmação, ele queria convicção. Foi Deus mesmo que me chamou? É melhor pedir confirmação do que precipitar, porque as nossas emoções, os nossos sentidos nos enganam. Às vezes nós podemos pensar que foi Deus através de um sonho, às vezes nós podemos pensar que foi uma visão, talvez foi os nossos órgãos de sentido nos enganando. Ele então faz uma prova, todo mundo conhece a prova, ele pega um novelo de lã e diz: olha, esse é o Senhor mesmo, amanhã eu quero esse novelo aqui encharcado de água, de orvalho, e em volta eu quero a terra seca. No outro dia ele pega o novelo de lã e quando ele espreme dá para encher uma taça e a terra seca. Ele disse: Deus, não fica bravo comigo, mas eu vou fazer mais uma confirmação. E no outro dia ele diz: eu quero o contrário, eu quero o novelo seco e a terra molhada. E assim aconteceu. Ele junta então 32 mil homens e Deus diz para ele: olha, são muitos homens. E Deus então reduz aquela quantidade de homens, porque aqueles homens poderiam dizer assim: não, nós éramos 32 mil homens e nós ganhamos a vitória por nosso braço. E a ordem de Deus foi que os medrosos, os covardes voltassem. Voltaram 22 mil, ficaram apenas 10 mil. Deus ainda acha muito. O que é que Deus estava querendo? Que eles soubessem que a vitória não foi por eles, pela força física, mas foi pelo Senhor. Sobraram então 300 homens. E são esses 300 homens que Deus vai dar a estratégia para Gideão. Ele separa esses homens de 100 em 100, 3 grupos de 100, cada um leva uma tocha dentro de um cântaro vazio, uma tocha acesa, e leva uma trombeta. Então, na ordem de Gideão, esses homens iam tocar a trombeta forte, quebrar os cântaros, e ao quebrar os cântaros, de repente aparece aquela luz forte. 300 tochas acesas, os inimigos todos dormindo num arraial, e barulhão das trombetas tocando, dos cântaros se quebrando, e a luz forte dentro faz aqueles homens ficarem como se fossem meio loucos. O texto diz que a espada do Senhor veio sobre eles,
eles próprios passaram a se matar e fugiram, e Deus deu a vitória para o povo de Israel através de Gideão. A lição que nós temos aqui é que nós somos instrumentos de Deus e que a nossa vitória nunca virá pelo nosso braço. A guerra é espiritual e a vitória também é espiritual. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, não na nossa sabedoria humana, não nos nossos recursos. O salmista diz: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E nós somos esse vaso que, quando nós somos quebrados, a luz do Senhor brilha através das nossas vidas. E que são essas trombetas? Essas trombetas é a pregação do Evangelho. E é dessa forma que nós ganharemos, que nós teremos vitória contra o nosso inimigo. Pregando o Evangelho, quebrando os nossos vasos, nos humilhando e deixando que a glória de Deus reflita através das nossas vidas. Juízes, capítulo 8. Gideão, quando volta com os 300, depois de uma vitória maravilhosa que ele teve contra os midianitas, esse texto é muito conhecido através de pregações, louvores. Quando ele volta, o texto diz que eles voltaram cansados, mas ainda, verso 4, continuaram perseguindo. Ou seja, mesmo cansados, eles entenderam que a guerra não havia acabado, que não era hora de parar. Aprendemos com Gideão, mesmo cansados, mesmo diante de tantas guerras, tantas lutas, nosso descanso não é aqui. A nossa guerra só vai findar no arrebatamento da igreja. Fala também dos homens de Sucote, que ficaram neutros, não quiseram se envolver com essa guerra, e isso trouxe consequências duras para eles. Eles foram punidos por causa disso, ficaram com medo do restante dos midianitas se revoltarem contra eles. E ainda hoje, quantos cristãos estão como esses homens de Sucote? Não se posicionam com medo de serem cancelados, de serem perseguidos, de perderem seguidores, de perderem fiéis, e ficam neutros, líderes neutros, né? Jovens cristãos neutros nas escolas, com medo da oposição, medo de perderem amizades, perderem empregos, mas não é a ordem de Deus. A ordem de Deus é que sejamos posicionados. A neutralidade, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela é condenada por Deus. Quando Gideão volta, os homens de Israel quiseram colocá-lo como rei, para governar toda a nação de Israel. Ele rejeita e diz: não, nós já temos um rei, o Senhor domina sobre nós. O posicionamento de Gideão é maravilhoso, porque ele demonstra ser um homem humilde, apesar que ele não vai terminar muito bem sua história, porque com os despojos ele faz uma estola sacerdotal e os homens de Israel acabam venerando, adorando aquela estola sacerdotal, e isso trouxe prejuízo. Mas ele demonstra ser um homem humilde, dizendo que o governo é teocrático, Deus é o Senhor da nação de Israel. Quando nós permitimos que Deus governe sobre nós, que o reino de Deus vem sobre nós como indivíduos, sobre a nossa mente, nosso domínio próprio, sobre a nossa casa, sobre uma nação, o resultado é de vitória. Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, e todas estas, e não as demais, como algumas pessoas dizem de uma maneira errada. Não são todas as coisas, são estas coisas. Quais coisas? Comer, beber e vestir, que estão listadas no capítulo 6 de Mateus. Ele diz: buscai o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há uma garantia: quando somos governados por Deus, também somos cuidados por Ele. Um detalhe interessante no texto é que no meio dos despojos, esses despojos tinham pingentes, né, em formato de meia-lua. E o verso 24 diz que esses homens eram ismaelitas, né, e hoje, coincidentemente, essa meia-lua continua sendo um símbolo dos árabes, né, da religião muçulmana, a meia-luazinha com uma estrelinha.
é só um detalhe, não se sabe se essa é a origem, mas é interessante que o texto cita por 3 vezes a meia-lua como um ornamento dos ismaelitas. Juízes, capítulo 9, tem um episódio triste que Abimeleque, filho bastardo de Gideão, ou Jerubbaal, que é a mesma pessoa, ele recebe esse apelido de Jerubbaal porque ele se opõe ao deus dos cananeus, que era Baal. Ele então, com o coração soberbo, cheio de vaidade e ganância, ele quer ocupar essa liderança da tribo e ele então arma um plano, né, junto com pessoas vadias, desocupadas, o texto diz isso, e ele então mata aqueles possíveis líderes que são os 70 filhos de Gideão. Então ele elimina todos os prováveis líderes, né? E mata essas pessoas de uma maneira cruel, e essas pessoas morrem inocentes, né? Com exceção de Jotão, que é o filho mais jovem de Gideão, e ele pensa que está tudo bem, por 3 anos ele está liderando a tribo, embora a expressão aí seja rei, ainda não é a monarquia, né? É só uma liderança da tribo, e ele acha que está tudo bem, e Jotão então profere uma sentença, usando a parábola das árvores, né? Árvores boas, frutíferas, como a oliveira, que era bênção, que seria bênção, a figueira também, que é bênção porque produz fruto e com doçura, a videira, que também seria bênção, e ele diz, olha, mas vocês escolheram um espinheiro, que bênção um espinheiro tem para alguém? E ele então profere uma sentença e acontece que Abimeleque é depois destruído, morto pelas mãos de uma mulher. Mais uma vez, a Bíblia honrando a vida da mulher, a força e a sabedoria da mulher. Mais uma vez, a Bíblia mostrando que Deus usa mulheres com suas ferramentas. Ela pega uma pedra de moinho, e moinho era usar o moinho, moer grãos, era uma tarefa da mulher. Então, ela pega uma ferramenta que ela está acostumada a usar e aquela vai ser a sua arma. Ela joga lá de cima e ela acerta a cabeça de Abimeleque. O capítulo 9, então, tem algumas aplicações interessantes, né? Que toda tomada de poder, ela é resultado da ganância, né? É resultado de uma tomada de poder sem um direito legal, né? E o próprio Deus até então escolhia quem é que iria liderar, que juiz iria liderar a nação de Israel. E Abimeleque, ele não foi escolhido por Deus. Ele por si só toma o poder e ele elimina a oposição. Então, quando nós lemos a história dos impérios e a história do comunismo e a tomada do poder, ela acontece dessa forma. Há uma necessidade de se eliminar a oposição ou a resistência, né? E a história mostra isso, que a resistência era perseguida no nazismo, por exemplo. Os primeiros a morrerem nem foram os judeus, né? Foi a resistência. Então, a Bíblia ela é muito atual. O satanismo ele incita eliminar aqueles que se opõem no caminho. É um trecho da Bíblia satânica. E a Bíblia sagrada, ela nos ensina a amar aqueles que nos perseguem. Então, mais do que nunca, precisamos estudar as Escrituras, porque ela nos ajuda a compreender verdadeiramente os tempos que estamos vivendo. Juízes, capítulo 10, vai mostrar outros 2 juízes, que foram Tola, da tribo de Issacar, e Jair, da tribo de Gileade. Ele foi juiz sobre a nação de Israel por 22 anos, ele teve 30 filhos, e 30 filhos guerreiros, e isso para um homem, na cultura judaica, era uma bênção. O homem, numa tribo, numa casa, ele era símbolo de força, de proteção. Hoje, uma das estratégias de Satanás é minar a força masculina, é desmasculinizar os homens. Por quê? Porque eles representam uma força no lar, a proteção da família. Há reportagens que mostram
A China preocupada porque ela não tem hoje homens valentes, guerreiros, porque essa guerra cultural está efeminando os chineses. Com a morte desses juízes, o povo de Israel, verso 6, tornaram os filhos de Israel a fazer mal aos olhos do Senhor. De novo voltaram aos Balins, de novo voltaram a Astarote, de novo deixaram o Senhor. Verso 7, lembram do ciclo? Que eu disse para vocês no começo, o ciclo vai se repetindo. De novo, o povo se rebelia e de novo a ira do Senhor se acendeu. Dessa vez, Deus levanta para oprimi-los, para persegui-los, a nação dos filisteus. Os filisteus foram os maiores inimigos da nação de Israel, os mais ferrenhos, os mais preparados. Eles tinham armas feitas de ferro, então eles eram inimigos poderosos. E nós vamos lembrar de um ferrenho filisteu, que foi o gigante Golias, né? E Deus então permite que essa nação oprima Israel. Mas eles clamam ao Senhor, né? Mas Deus está querendo corrigi-los. É interessante como Deus usa uma resposta paterna para falar com eles. Verso 13, Deus diz para eles assim, olha, eu não vou livrar vocês mais. Podem ir atrás dos deuses de vocês, podem ir. Chega, não vou mais livrar vocês. Na verdade, não era isso que Deus queria arrependimento. E no verso 16, eles então se arrependeram, e no verso 16, Deus então teve compaixão. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso e longânimo. O ânimo de Deus é longo. Deus é um Deus de misericórdia e mediante o nosso arrependimento, Deus então muda os seus planos de destruição. E mais uma vez, Deus vai intervir para dar livramento à nação de Israel.